Graças a paz, amados. Muito bom poder, mais uma vez, compartilhar um pouco mais da palavra com todos vocês. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16. O capítulo 15, que antecede o estudo de hoje, ele veio falar sobre a importância da igreja se manter focada sobre salvação, sã doutrina e não se perder em detalhes bobos, em política, em tantos assuntos que causam divisão e podem realmente, né, enfraquecer a fé dos irmãos. E aí o capítulo 16, que na verdade nós vamos ler os dois últimos versículos do capítulo 15, a retomada do estudo hoje, lá no versículo 40 e versículo 41 do capítulo 15, para retomar, mas o capítulo 16 ele vai deixar muito claro o ponto principal, o eixo principal da ministração da palavra de Deus neste capítulo para as nossas vidas é o pleno controle de Deus na vida daquele que, com maturidade, da igreja, que com maturidade entende que quem tem que guiar os nossos passos é o Senhor. Vamos começar a nossa leitura, na verdade, no capítulo 15, no versículo 40, ok? Atos 15, 40 diz assim: E Paulo, tendo escolhido a Silas, lembra que no versículo 36 em diante desse capítulo, ele teve uma desavença com Barnabé e não queria que Barnabé levasse Marcos. Barnabé decide ficar com Marcos, e aí Paulo, então, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, e confirmando as igrejas. Então, Paulo começa uma viagem e nessa viagem ele escolhe para seguir junto com ele um irmão amado chamado Silas. Vamos lá. Nós vamos começar a entender sobre o contexto dessa viagem e como tudo acontece, como o Espírito Santo é aquele que guia e direciona cada passo, que estabelece o querer e a vontade do Pai. Capítulo 16, versículo 1, diz assim: E chegou a Derbe e Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo. É aquele das duas cartas, as últimas cartas que Paulo escreve, né? 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreve no seu ministério. Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Versículo 2. Do qual dava bom testemunho os irmãos e estava em Listra e em Icônio. Então aqui o texto vem falar um pouco sobre Timóteo e como Paulo encontrou Timóteo. Ponto importante, destaque no texto aqui, é que a viagem de Paulo é uma viagem, como nós lemos lá no versículo 40, que foi uma viagem encomendada pelos irmãos. Então, mesmo Paulo tendo o desejo de voltar, vendo as igrejas e confirmando o ânimo, isso foi algo que foi surgindo naturalmente, não foi um projeto, uma estratégia, como muitas vezes nós temos conduzido a nossa vida nos tempos de hoje, tentando definir estratégias, plano, traçar metas e objetivos dentro do reino de Deus. Você vai vendo que as coisas vão acontecendo de forma natural sobre o controle do Espírito Santo, sobre o completo controle de Deus. Esse é o maior ponto de destaque do capítulo 16. Então, ele chega até Derbe e Listra e lá ele conhece Timóteo. Timóteo já tinha uma origem, né? Uma mãe judia convertida ao cristianismo, ele já era um homem que dava testemunho, ele já era um homem que estava já fazendo a obra de Deus de alguma maneira, de alguma forma, sendo um instrumento de Deus. Mas o versículo 3 diz assim, que Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. Então Paulo toma uma atitude, parece até contraditório, porque o capítulo 15 vem apontar uma disputa que estava ocorrendo dentro da igreja, em que Paulo e Barnabé estavam lutando contra essa cultura do judaísmo dentro do cristianismo, em que o cristão ainda precisava se circuncidar. Eles achavam isso um absurdo. Eles vão até Jerusalém para resolver essas questões com os apóstolos, com Pedro e companhia, e tem uma ministração maravilhosa da parte de Pedro aqui, e Paulo é um defensor disso. Agora, de repente, Paulo encontra esse homem, Timóteo,
E a primeira coisa que ele faz antes de Timóteo seguir viagem ou continuar a sua vida de alguma maneira é fazer com que Timóteo venha se circuncidar. Então é importante compreender, eu vou fazer agora um parênteses fora do contexto, mas sobre este assunto. Que muitas vezes a palavra de Deus ela pode parecer contraditória, mas você precisa entender a contextualização dela. No capítulo 15, Paulo está dizendo que a gente não tem que circuncidar ninguém que se converteu ao cristianismo. Ponto. Agora, no capítulo 16, a primeira coisa que ele faz em encontrar Timóteo é circuncidar Timóteo. O que está acontecendo? O que tem de errado aqui? Entenda o motivo, como o texto mesmo fala, porque sabia que tinham muitos judeus na região por onde eles iriam passar, por onde eles iriam estar visitando. Então, Paulo estava fazendo isso como uma ação de estratégia e sendo muito necessária, porque o texto vai citar dois momentos em que Paulo usa de sabedoria para poder conseguir se locomover dentro da sua viagem, tendo portas abertas para ele poder alcançar o maior número de vidas possíveis. Então, a circuncisão de Timóteo é simplesmente um ato para facilitar a obra que estava por vir. Então não é que ele concordava com a circuncisão, porque o capítulo anterior deixa muito claro que ele não concordava com isso. Mas o versículo 3 vai mostrar que ele faz isso com Timóteo para trazer pura e simplesmente um ato de prudência para facilitar e evitar problemas e desavenças no futuro que nós vamos ler aqui ainda no livro de Atos, ok? Só para esclarecer. Mas agora olha só, a partir do versículo 4. E, quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia crescia em número. Então, aquela verificação, se é que podemos chamar assim, que Paulo propõe para Barnabé voltar nas cidades e ver como estavam os irmãos, esta verificação a Bíblia chama de confirmação de fé. É para saber se realmente todos estavam fundamentados na mesma visão, se continuavam seguindo da mesma direção ou se estavam mudando os seus costumes e as suas crenças e aquilo na qual eles depositaram por tanto tempo a sua fé. Então, o texto é muito claro dizendo que esse era o objetivo do apóstolo Paulo, trazendo a confirmação da fé da igreja. E aí olha o que acontece. 6. E passando por Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Presta atenção, o Espírito Santo impediu eles. Versículo 7. E, quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bítnia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E, tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Olha que interessante. O livro de Atos ele é um livro, como eu tenho falado, que ele aponta para uma maturidade que nós devemos perseguir e adquirir. E agora nós estamos falando de uma maturidade relacionada a uma sensibilidade profunda do direcionamento do Senhor. Paulo está num caminho, encontra Timóteo, e ele começa então, Timóteo, vem comigo, circuncida-se, e ele começa a andar pelas cidades falando da palavra. Sabendo que iria encontrar judeus, pede então para Timóteo, antes disso, se circuncidar. Quando ele vai chegando em alguns lugares, ele tem um plano traçado e ele começa a seguir esse plano, mas de repente as coisas começam a dar errado. Porque o impedimento do Espírito Santo poderia ser não conseguir passagem, poderia ser algumas proibições de translado, de fronteira. Uma série de coisas podem ocasionar essa conclusão de que foram impedidos pelo Espírito Santo. Pode ter sido sonho, visão, como nós vamos ver um pouco mais à frente? Pode. Pode ter sido impedimento, como, por exemplo, Paulo, quando ele vai escrever a carta aos Romanos no primeiro capítulo, ele fala que muitas vezes ele quis encontrar os irmãos lá em Roma, visitar eles pessoalmente, fisicamente, porque quando ele escreve a carta ele ainda não conhecia, mas ele diz que muitas vezes ele foi impedido, foi preso, sofreu naufrágio, outras coisas, e isso ele entendia que era um impedimento da parte do Senhor. Então, esse impedimento que por duas vezes aqui aparece na sequência do versículo 6 e 7, pode ser uma série de coisas, mas fica muito claro que Paulo queria ir por um caminho e de repente tudo começa a dar errado, porque o Espírito Santo começa a mudar o curso da viagem de Paulo. Então, esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes
nós não damos tempo para o Espírito Santo agir. E quando ele começa a nos dar sinais, nós temos dificuldade de entender esses sinais. Quando as coisas começam a travar, quando as coisas começam a ter muito ruído, quando as coisas começam a ter uma série de problemas, a gente então ora para que Deus desembarace o caminho. Peraí, mas se eu entreguei a minha vida para o Senhor, se eu entreguei a minha vida para Ele, quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas começam a te incomodar, quando você começa a ver que as coisas param de se encaixar e começam a patinar, aí você começa a achar que Deus tem que agir para começar a fazer as coisas fluir. Mas o texto é muito claro em dizer que quando isso começa a acontecer, Lucas entende que é o Espírito Santo impedindo, por isso ele escreve isso. Paulo entende que o Espírito Santo quer direcioná-los para outro caminho. Se as portas estão se fechando, significa que não é para essa direção que nós temos que ir. Então o texto é muito claro em mostrar que o Espírito Santo não queria que Paulo fosse por o caminho, entre aspas, natural de que ele tinha projetado e pensado. Então ele começa a incomodar e impedir e criar barreiras para que a viagem de Paulo não seja do jeito que ele planejou, mas do jeito que precisa ser. Então fica em primeiro lugar uma lição, vocês vão entender o porquê que o Espírito Santo está impedindo aqui, mas fica uma lição muito clara de que quando as coisas começam a não fluir naturalmente, ao invés de nós forçarmos, ao invés de nós buscarmos outros recursos, nós temos que crer que não é o Senhor que está que o Senhor está nesse negócio não aprovando, ou não concordando, ou até mesmo nos livrando de coisas do futuro. Então, eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas às vezes, olha, nós precisamos trocar de carro, vamos fazer isso, tal, e aí você vai lá, o banco fala, não, você tem crédito, tem linha de crédito, tá tudo certo aqui, pode ir lá fazer, você vai, põe os documentos, aprovou, chega lá na concessionária, aí acontece um problema. E o dinheiro não sai, o banco, não sei, está restrito isso, aquilo, você olha, não tem restrição, está tudo pago, mas isso, as coisas começam a dar problemas, as coisas começam a... Aí o que você faz? Você vai forçando, não, peraí, eu levo o documento, não, peraí, você começa a correr para todo lado, fazer de tudo que é possível e impossível para fazer aquilo dar certo. E pode ser que isso seja realmente um sinal do Senhor dizendo assim, calma, não é o momento... Você não sabe o que vai acontecer amanhã, espera um pouco, segura um pouquinho, e aí o que a gente vai fazendo? A gente vai forçando, e as coisas acontecem e saem. Mas depois existe algumas preocupações necessárias, e eu tenho um testemunho particular sobre isso. A Jéssica estava grávida do Daniel, já para nascer o Daniel, e a gente estava assim, precisamos comprar colocando na nossa cabeça que a gente precisava de um carro grande. Não precisamos de um carro grande, precisamos de um carro grande, temos que comprar um carro grande, e é necessário comprar um carro grande, né? Depois a gente descobriu que não era necessário, mas enfim. E aí entramos no financiamento, compramos um carro maior, demos o nosso de entrada, e demos um passo um pouco além daquilo que a gente deveria, foi um pouco imprudente. E aí o que acontece? Né? O carro... nas primeiras semanas de carro, a gente estava na estrada, pegou acho que uma coruja, amassou o capô do carro, enfim, meses depois, se eu não me engano, nós ficamos acho que 7, 8 meses, não chegou a dar um ano com esse carro, abriu-se uma outra porta e a gente teve que vender o carro, eu tive quase que pagar para o carro, para me livrar do carro, e foi assim, usamos, foi uma bênção, mas assim, quando você olha todo o cenário, a gente forçou uma situação que se nós tivéssemos esperado mais um pouco, nós iríamos sair da situação que nós estávamos e pular para a situação ideal. Mas aqui no meio nós quisemos forçar algumas coisas. A palavra de Deus diz lá em Salmo, é muito interessante esse texto, porque a Bíblia diz assim que muitas vezes nós insistimos em pedir as coisas para Deus, e a Bíblia diz que Deus concede, e ele assiste ver a nossa alma definhar, de tanto insistir, de tanto forçar as coisas. E o texto é muito claro dizendo da sensibilidade de Paulo, da sensibilidade de Silas, em entender que era um impedimento do Senhor. E aí você vai entendendo nos versículos seguintes por que o Espírito Santo estava impedindo. Vamos seguir com o texto. Versículo 9, do capítulo 16. E Paulo teve de noite uma visão, e que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha que interessante. Paulo vai entendendo que não era esse o caminho, não era esse o caminho, não era esse o caminho, ele entende que o Espírito Santo está impedindo. Então ele não força.
E aí, de repente, numa noite, ele tem um sonho e um homem aparece lá da Macedônia, rogando e pedindo o quê? Vem aqui para a Macedônia me ajudar, venha nos ajudar. Aí eu vou falar um ponto muito interessante, amados. Desculpa se alguém vai se sentir ofendido por isso, mas é a verdade. Tá aqui. Os enigmas complicados que Deus criou na visão do sonho dos reis, como de José, como de Daniel, né, Nabucodonosor, enfim. Preste atenção que esses enigmas difíceis de serem interpretados sempre foram enigmas colocados no coração de reis ímpios, segundo a vontade do Senhor. E por que que Deus deu sonhos tão complexos e difíceis, de difícil compreensão? Porque se fosse uma coisa óbvia, José não teria saído da prisão. Qualquer um teria interpretado. Se fosse uma questão óbvia, Nabucodonosor nunca iria compreender que por trás de tudo aquilo era Deus direcionando e mostrando que ele deveria ser humilde. Mas com o seu povo, mas com os seus filhos, são coisas tão simples, óbvias. Lembre que Abraão teve um sonho. Abraão teve um sonho. Nesse sonho, o Senhor apareceu para ele por um mensageiro e disse assim: Abraão, eu quero que você vá ao monte Moriá e sacrifique o seu filho, o seu único filho. Simples e de forma objetiva. Não foi uma tartaruga que foi engolida por um elefante e depois o elefante vomitou a tartaruga e aí o sol veio contra o elefante e aí me diga o que isso significa. Não existe isso. Olha o sonho de Paulo. Um homem da Macedônia clamando, venha nos ajudar. Você precisa de alguma confirmação? Você precisa de uma interpretação de sonhos? Você precisa, porque é muito comum nos dias de hoje você ver pessoas, não, porque eu tive um sonho e era uma cor, e aí era isso, e o sol e a lua se encontravam, isso e aquilo. Lembre que o sonho de José era muito claro para os seus irmãos, para o seu pai, para a sua mãe, para ele, ele estava vendo que em algum momento os seus irmãos, o seu pai e a sua mãe iriam se curvar a ele. Muito simples. Foram dois sonhos muito claros, repetindo, confirmando. Aí agora, no século XXI, os homens têm sonhos mirabolantes, esquizofrênicos, e você tem que revelar, porque foi um sonho que Deus deu. Amados, Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Mas ele deixa muito claro, olha, tá vendo por que você está sendo impedido pelo Espírito Santo? Porque na verdade eu quero que você vá para Macedônia, eu tenho um plano lá. Tudo muito claro, amados. Tudo muito claro, muito objetivo, muito simplificado. Vamos ver o que vai acontecer na Macedônia. 10. E, logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Por que será, né? Concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Simples assim. 11. E, navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia. E no dia seguinte para Neápolis. Presta atenção. 12. E dali para Filipos, e que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos dias nesta cidade. Então entenda que a Macedônia não é uma cidade em si, mas é uma grande região. A primeira cidade da Macedônia é Filipos, Filipenses. 13. No dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver em um lugar para oração, e assentando-nos, falávamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então eles foram para um lugar para orar, e ali começaram, tinha umas mulheres, ali na beira de um rio, e eles começaram, provavelmente estariam ali lavando roupa ou algo do tipo, pegando água para levar para suas casas, e eles começaram então a anunciar a palavra. 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, na cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Vamos voltar aqui a mais uma vez, uma reflexão desse capítulo. Como esse capítulo está recheado de um ponto muito parecido, que é o Senhor intervindo em todas as ações. Primeiro, Paulo quer seguir um caminho. Vai para uma cidade, encontra, nós vimos aqui, Timóteo, que vai ser extremamente útil no ministério de Paulo, ok?
naturalmente, não foi plano de Paulo. Paulo quer seguir por um caminho e de repente tudo começa a se fechar porque o Espírito Santo começa a impedir. Paulo então tem um sonho de um homem macedônico chamando eles para ajudar. Entendemos? Vamos para Macedônia. Seguem para Macedônia. Na primeira cidade que eles chegam na Macedônia, eles encontram um lugar para orar e ali eles começam a falar da palavra junto a umas mulheres que estavam ali à beira do rio. E aí a Bíblia diz agora aqui, vamos ler o versículo 14 novamente, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que é uma das, lembra? Das 7 igrejas lá de Apocalipse, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha como tudo tem o Senhor explicitamente por trás. Até esta mulher em especial, Deus está em... A Bíblia diz aqui que Deus abriu o coração dela para ela prestar bastante atenção naquilo que Paulo estava falando. Olha como tudo acontece sob o controle de Deus. Tudo. Aonde Paulo está, no momento em que ele está, com quem ele está, na hora certa, no lugar certo, trazendo a mensagem certa. E Deus do outro lado, queimando no coração desta mulher a prestar atenção em tudo aquilo que o apóstolo Paulo estava falando. Versículo 15. Depois que foi batizada, e ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveres julgados que seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então ela começou a insistir para que eles ficassem hospedados na casa dela por um tempo que eles estariam nessa cidade. 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. 18. E isto fez ela por muitos dias, mas a Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora, saiu. Vamos lá. Paulo, Silas, Timóteo estão numa viagem. Quando eles chegam no primeiro vilarejo, na primeira cidade pequenininha, eles falam ali a palavra para as mulheres, elas começam a se entregar, são batizadas, e o que naturalmente iria acontecer é que eles iam seguir caminho. Mas uma dessas mulheres, tocada por Deus, insiste e constrange eles a ficarem mais um tempo ali. Isto faz com que Paulo, Silas, Timóteo e companhia, porque o texto dá a entender que talvez até Lucas estava nessa viagem também. Então, em alguns momentos vai parecer que Lucas está falando nós estávamos ali, então dá a entender que Lucas também estava nessa viagem. Ela constrange esses irmãos a ficarem ali. E por ficarem ali, eles se mantêm nessa cidade, eles não seguem viagem por adentro a Macedônia, adentrando a Macedônia. E isso faz com que, nos dias seguintes, eles continuem ali pregando e conhecendo outras pessoas. Então a Bíblia diz que uma mulher que era uma adivinhadora, ela então escuta o evangelho da salvação. Preste atenção nisso, queridos. Preste atenção nisso. Ela escuta, diz aqui no versículo 17, esses homens não anunciam o caminho da salvação e são servos do Deus Altíssimo. Uma mulher que está falando para as outras pessoas: olha, tá vendo esse homem, Paulo? Esses homens, eles estão anunciando o caminho da salvação. Eles estão pregando sobre Deus, o Altíssimo, e como se tornar servo, e como se tornar filho deste Deus maravilhoso. Queridos, a partir do momento em que você escuta uma pessoa gritando aos 4 cantos isso, enaltecendo você, dizendo: olha, escute o que ele está dizendo, porque o que ele está dizendo é para a nossa salvação, é para a mudança da nossa vida, automaticamente você começa a achar que essa pessoa é de Deus. Um cantor do mundo, um cantor mundano, ele faz uma letra e fala que Deus é maravilhoso. Você já acha um pretexto e uma justificativa para ouvir essa música, porque é uma música que fala sobre Deus.
Ah, mas é bonito, né? Ele fala sobre Deus. Aí vem lá Roberto Carlos e fala sobre Jesus, e fala sobre Deus. Aí vem a Xuxa e fala sobre Deus. Vem qualquer um e fala Deus. Aí você, oh, que coisa maravilhosa. Aqui nós estamos falando de uma coisa ainda maior. Explicitamente essa mulher está dizendo, escutem eles estão pregando o evangelho da salvação. Então, que mal há nisso? Maturidade, queridos, para entender. No versículo 18, diz que essa mulher ficou muitos dias fazendo isso. Muitos dias. Honrando, entre aspas. Glorificando a Deus, entre aspas. Enaltecendo, entre aspas, os apóstolos, os servos de Deus. A multidão a escutar e dar crédito ao que está sendo dito ali. Olha, amados, nem tudo aquilo que reluz é ouro. Essa mulher, ela está perturbando a Paulo, porque ela está possessa por um demônio. E aí vem não sou eu que tenho que explicar, tá, queridos? Quem tem que explicar isso são os pastores que inventam essas mentiras. Como que pode uma pessoa ajudando, entre aspas, o ministério de Paulo, falando que ele está anunciando o caminho da salvação, falando que eles são servos do Deus Altíssimo, como que essa mulher tem possessão demoníaca? Como que essa mulher pode falar desta forma, sendo uma mulher, como diz aqui? A Bíblia diz que Paulo, com ousadia, expulsa o demônio e o demônio sai dela na mesma hora. Uma mulher que estava causando uma perturbação na obra, mas a perturbação dela não era uma perturbação dizendo assim, é mentira o que eles estão falando, não acreditem neles, não escutem o que eles estão dizendo. Não, queridos, a perturbação dela era algo que foi só percebido e sentido por Paulo, porque ele era sensível ao Espírito Santo. Eu faço uma pergunta a você, como é que Paulo conseguiu discernir isso? Porque a aparência mostra de uma pessoa que não tem possessão demoníaca. As atitudes não demonstram que ela tem uma possessão demoníaca. Mas como que Paulo teve essa percepção que a Bíblia diz que ele se volta, ele vai até ela e fala o quê? Em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Como que Paulo tem essa percepção? Como é que Paulo tem essa visão e essa maturidade para entender isso? Queridos, essa autoridade, essa sensibilidade, essa maturidade de enxergar perfeitamente o que o Espírito Santo está fazendo começa lá atrás. Nem vou falar sobre santificação, sobre santidade, mas quando o Espírito Santo começou a fechar as portas, quando o Espírito Santo começou a gerar impedimentos, Paulo rapidamente para. Bom, ele não quer que eu siga aqui, então eu vou esperar o direcionamento. Espera o direcionamento. Tem o sonho. Obedece. É muito interessante que em situações como essa nós queremos ter uma sensibilidade, um discernimento do Espírito, para poder saber, enxergar o Espírito mundano, isso e aquilo, mas quando o Espírito Santo nos incomoda em coisas pequenas e simples da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso passo a passo, da onde nós estamos indo, a direção que nós estamos indo, nós somos desobedientes, rebeldes, nós forçamos a situação, nós temos, não, Deus abre a porta, Deus, porque está fechando, está difícil, nós não escutamos, nós não reconhecemos, nós não damos valor para o Espírito Santo nas pequenas coisas, mas nas grandes aí nós queremos que Ele fale conosco. Como iremos ouvir, como iremos perceber se nós estamos em todo o tempo que Ele age nas nossas vidas, nós somos rebeldes, duros e não obedecemos. E aí quando nós chegamos numa situação como essa, aí nós queremos que Ele venha nos falar, Ele fala e nós não ouvimos. Ele ensina e nós desobedecemos. Ele mostra, mas nós não aceitamos. Paulo tem essa sensibilidade, amados, porque o texto já vem mostrando como ele já entendia que quem tinha que guiar os passos dele era o Espírito Santo. E não ele. E não a vontade dele. É natural que o Espírito Santo mostre, olha, ali tem um espírito maligno. É natural que Paulo perceba isso e entenda isso rapidamente pelo Espírito Santo, porque a vida dele não é forçar situações, criar circunstâncias, é aceitar tudo que Deus quer, tudo que Deus manda, é aceitar tudo aquilo que é recomendado pelo Senhor. O Espírito Santo me impediu, parei.
O Espírito Santo liberou? Estou andando. Falou para mim parar? Parei. Vá, venha para Macedônia me ajudar? Estou indo. Amados, esse é o ponto. Nós temos essa maturidade só quando nós obedecemos nas pequenas coisas. Como ele vai falar sobre as grandes coisas se nas pequenas somos rebeldes e desobedientes? A sensibilidade do Espírito é um texto que diz como Deus foi guiando eles em todas as situações. É por isso que em situações como essa, momentos como esse, é muito fácil ouvir a voz do Espírito Santo, entender o que ele quer e obedecê-lo. Por quê? Porque, amados, ele já tem aqui um histórico de comunhão, de obediência ao Espírito Santo. Versículo 19. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça, à presença dos magistrados. 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Então fala assim, são judeus que vieram aqui perturbar a nossa cidade. Mas esses homens têm cidadania romana, mas Paulo não fala nada. Paulo não se defende, Paulo não se justifica, e eles são açoitados, tanto Paulo como Silas são açoitados publicamente. 23. E havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco, então deixou-lhes muito bem presos. 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos, preste atenção nisso, a Deus. E os outros presos os escutavam. Olha que interessante. Olha como as coisas vão acontecendo. Você acha que é destino, obra do acaso? Eles chegam até uma cidade. Nessa cidade, pregam a palavra. Uma mulher os convida a ficar mais tempo naquela cidade. E ficando mais tempo, eles começam a ter outras experiências. Uma outra mulher agora, possuída por um demônio, começa a estorvar a obra, mas de uma forma muito camuflada, difícil de ser identificada. O Senhor dá o discernimento, Paulo expulsa o demônio, o espírito de adivinhação vai embora, começa então esses homens a ficarem preocupados com o seu lucro, decidem prender estes dois e agora eles estão dentro da prisão. Ixi, eu acho que a gente pisou num terreno que não deveria. Por quê? Eu fui preso. Então nós entendemos que quando uma coisa ruim acontece com as nossas vidas, automaticamente achamos que Deus não está no controle. Porque fomos presos. Porque alguma coisa ruim aconteceu. Porque, olha, a casa caiu. Porque o barco afundou. Porque Jesus foi morto e está crucificado. Nós achamos que viver com Deus, amados, tudo dá certo. Viver com Deus significa sim todo o tempo. É isso que as nossas igrejas estão pregando no Brasil e no mundo, que Deus só sabe falar sim. Pede que Ele te dá. Ninguém fala assim, não, pede, mas, olha, provavelmente Deus não vai te dar. Não, pede que Ele te dá. Pode fazer que Ele está com você. Tudo que você fizer vai dar certo. O que é dar certo no conceito da igreja? É sim. Dar certo é tudo ser do jeito que eu quero. Dar certo é tudo ser da maneira que eu imagino. Dar certo não é ter dificuldade. Dar certo não é passar nenhuma aflição. Isso é dar certo. Queridos, então o reino de Deus não vai dar certo. Porque dar certo para Deus é o que está acontecendo aqui. Eles estão presos e acabaram de ser espancados. E aí o que eles decidem? Peraí, alguma coisa nós fizemos de errado? Oh meu Deus, lembra de João Batista preso? Você não vê no texto que João Batista, quando foi preso por Herodes, estava orando, louvando ao Senhor? Não, sabe o que João Batista estava fazendo na prisão? João Batista, na prisão, estava indignado porque Jesus não foi visitar ele. Chamando seus discípulos, falando assim, viu, vai lá falar com ele. Eu estou preso e ele não vai fazer nada. E Deus não fez nada. E ele teve a sua cabeça cortada. Agora e Paulo e Silas? Por que Deus mandou a gente aqui? E aquele sonho? Paulo, será que esse sonho era de Deus? Rapaz, eu acho que esse sonho não era de Deus não, Paulo. Eu acho que a gente foi enganado.
Eu acho que alguma coisa de errado nós fizemos, porque prisão é uma coisa inadmissível. No reino de Deus, um crente não pode ser preso. No reino de Deus, um crente não pode ter seu carro roubado. No reino de Deus, o ladrão não pode entrar na casa do crente. No reino de Deus, nada de mal pode acontecer. Quem disse isso, queridos? Quem inventou essa história? Eles chegam na prisão meia-noite e falam assim, e aí? Vamos orar? Vamos. E eles oram para os presos ouvirem. E eles louvam para os presos ouvirem. O texto faz questão de deixar que os presos escutavam, estavam ouvindo, estavam sendo edificados. Esses caras acabaram de ser espancados. Esses caras foram espancados. E estão aqui, louvando, cantando essas músicas sobre este Deus, agradecendo, obrigado, Senhor, porque por importa que por muitas aflições entremos no teu reino, é muito bom poder te servir, mesmo que isso custe a nossa vida. E os presos estão ouvindo, esses caras são loucos. Preste atenção, já é um impacto grande. Eles acabaram de ser espancados, publicamente, e não estão aqui chorando e reclamando, mas estão felizes, cantando, orando, agradecendo. Imagina isso aqui dentro, na mente desses prisioneiros. Imagine o coração desses prisioneiros, como já estava vendo tudo isso. E aí, de repente, 26, e de repente, sobreveio um grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. Não foi só Paulo e Silas, todas as portas. E foram soltas as prisões de todos. Ai, Deus aqui exagerou no terremoto, porque todo mundo foi solto. Eu creio que todo mundo aqui já viram. Amados, olha essa situação. E de repente um terremoto e todas as cadeias estão livres. O que mais eles precisam para acreditar em Deus? A obra de Deus sendo feita dentro da prisão, no lugar mais inesperado, com os mais podres da sociedade, com as pessoas mais desprezíveis da sociedade, daquela cidade. Deus estava levando o evangelho até eles. Nós não escolhemos. O texto vem mostrar que Paulo não trilhou o caminho que ele queria, mas o que o Senhor direcionou ele. Porque Deus sabe onde estão os salvos. Deus sabe onde estão as vidas que precisam ser regadas para florescer. Deus é aquele que sabe exatamente aonde nós temos. Lembra que Deus colocou no coração dessa mulher, de uma mulher, de deixar eles mais tempo na cidade, hospedados. Tudo isso só foi possível porque Deus lá atrás, no versículo 14, falou assim, viu, ame esses homens, leve-eles para casa, constrange eles, deixe eles ficarem um tempo na sua casa. E aí tudo isso foi acontecendo, mais e mais vidas. Muitas vezes nós estamos dentro de uma dificuldade ou vivendo algo que nós não queríamos e não esperávamos. Nós achamos que nós estamos fazendo uma coisa de errado, mas que Deus não tem nada a ver com isso. Será, queridos? Todos os presos foram libertos. Todos os presos ouviram os louvores, as orações e viram de uma forma sobrenatural. Só a prisão sofreu um terremoto. E as cadeias livres. Livres. Deus transformando vidas numa situação tão adversa, tão contrária que eu e você não perceberíamos que é a vontade de Deus. 27. Acordando o carcereiro e vendo aberto as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido, ou seja, eles não tinham fugido. 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O texto mostra que nenhum preso aqui estava na carne. Nenhum preso fugiu. Está aqui todo mundo. Nós fomos libertos, mas nós estamos aqui. Nenhum preso fugiu. Todos estamos aqui. Todos convertidos, amados. Todos convertidos.
Não porque estavam pregando sobre circuncisão, não porque isso, não, porque entenderam o que é amar a Deus sobre todas as coisas. Depois de ver aqueles homens espancados, sangrando, dilacerados, eles estavam louvando a Deus. Eles estavam agradecendo a Deus em súplicas e orações. Nós não vamos fugir. Nós queremos conhecer mais desse Deus. Nós não queremos ir para lugar nenhum. Nós queremos, ei, fale mais. Olha, ninguém fugiu. Então todo mundo aqui. Observa, amados, o texto, porque o texto está dizendo de uma obra transformadora e tremenda, de salvação. De salvação não tem a ver com terremoto. As pessoas leem esses textos e falam assim, olha o que Deus fez, um terremoto para livrar os seus servos. E Deus está querendo mostrar na sua palavra, não, esquece o terremoto. Eu salvei a escória da humanidade. Ele foi engolido pelo grande peixe. Ele foi isso. Ao invés de você estar olhando que uma cidade de mais de 120 mil habitantes foi salvo. Todos se arrependeram. Uma cidade pagã e mundana. Ao invés de você olhar a salvação e a redenção, você fica olhando o terremoto, o prodígio, o sobrenatural. O sobrenatural, amados, é isso aqui, é o que Paulo está dizendo no versículo 28. Ninguém foi embora. Está todo mundo aqui. Nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Esses presos aqui entenderam a mensagem. E você também. Nem o carcereiro vai fugir. 29. E pedindo luz, saltou dentro. E todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse, Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? 31. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. Agora eles já estavam lá na casa do carcereiro. Os presos foram salvos. O carcereiro foi alcançado. E agora vão para a casa do carcereiro pregar também para a família dele. 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado. E todos os seus. Todo mundo foi batizado. Todo mundo entregou sua vida para o Senhor. O sonho. Venha para Macedônia ajudar-nos. Quem será que era este homem? Será que era este carcereiro? Será que era um prisioneiro? Quem era? O Espírito Santo fechando as portas e Paulo, opa, então vamos ver o que ele quer. O sonho, venha, vamos. Deus queima no coração de uma mulher. Olha, presta atenção, escuta mais disso. Não, vocês não vão para outra cidade não, vocês vão ficar aqui na minha casa. E ficando dias lá, conhecem aquela mulher perturbada pelo Espírito. Paulo expulsa, acaba com o negócio dos homens, vai parar na prisão. E aí na prisão, tudo isso aqui está acontecendo. Queridos, quando nós entendemos e temos a maturidade de ser guiado pelo Espírito Santo, essas coisas se tornam natural. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um dia comum na vida de um homem que é guiado pelo Espírito Santo. Isso aqui é uma semana comum na vida de um homem que é guiado pelo Espírito Santo. Isso aqui é uma rotina de quem vive no Espírito e não na carne. Isso aqui é comum, muito natural, muito natural. É um espanto para nós, mas isso é natural. Vamos seguir. 34. Então levantou-os e levando-os à sua casa, lhe pôs a mesa e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. 35. E sendo já dias, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo, soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essa palavra, dizendo, os magistrados mandaram que vos soltassem. Agora, pois, sai e ide em paz. Olha, saiu a sentença de liberdade de vocês. Então faz o seguinte, vocês estão aqui em casa, pode ir embora. Pode seguir o caminho de vocês. Olha o que Paulo pensa. 37. Mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente. E, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente, nos lançam fora? Que esquisito isso que Paulo está falando. Paulo fala assim, ô carcereiro, não sei se você sabe, mas a gente é romano. A gente não é judeu, não. A gente é romano. Nós temos cidadania romana. Vocês espancaram a gente, jogaram a gente na prisão sem um julgamento,
cidadão romano? Ei, colônia, alguém vai perder a cabeça. Como assim vocês são romanos? Vocês infringiram uma lei. Mas a pergunta é, por que Paulo não falou isso lá antes de ser espancado? No meio da decisão de prendê-los? Olha que interessante, amados. Escutem o que eu estou dizendo aqui. Escute o que o texto está mostrando aqui. Paulo tinha a chave da sua liberdade. Paulo não precisava ser espancado. Paulo não precisava ser preso. Era só ele dizer, eu tenho cidadania romana, tá? Só para avisar vocês. Ninguém ia colocar a mão nele, quer ver? Continuação do 37. Não será assim, mas venha eles mesmos e tire-nos para fora. 38. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhe dirigiram súplicas e tiraram para fora, e lhe pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. A pergunta é, por que Paulo não falou nada? Paulo preferiu ser espancado. Paulo preferiu ser preso. E não disse que era cidadão romano. Falar que era cidadão romano e provar evitava todo o sofrimento, o espancamento e a prisão. Mas por que ele não fala? Por que ele não se manifesta? Não sei se você enxergou ao longo desse capítulo inteiro. O capítulo inteiro quer nos mostrar o que é um homem guiado pelo Espírito Santo. Não segundo a sua vontade, mas só pelo Espírito Santo. O texto inteiro vem mostrando isso. O texto inteiro vem mostrando como o Senhor foi moldando o caminho e a jornada do apóstolo Paulo. E como ele foi sendo obediente e sensível em todas as situações. Um homem guiado pelo Espírito Santo sabe, intermédio deste maravilhoso Deus, sabe que ele precisa ir para a prisão, porque tem almas que precisam ser salvas, que tem um carcereiro que precisa ser salvo, e se você tiver que ser espancado, e se você tiver que dormir na prisão, e se você tiver que passar por uma situação como essa, você vai ter que passar. Um homem guiado pelo Espírito Santo vê tudo isso e paga o preço que for necessário. Mas o mais maravilhoso é que no fim de tudo, as vidas foram salvas, famílias foram alcançadas, prisioneiros se entregaram ao Senhor e almas foram preservadas e salvas pelo sangue do Cordeiro, porque eu e você somos guiados pelo Espírito Santo. Olha a importância disso. Não vivemos segundo a nossa vontade, para onde aponta o nosso nariz, o que a gente acha, o que o nosso coração, que é enganoso e perverso, fala, o que os nossos pensamentos nos ensinam. Não. O homem guiado pelo Espírito Santo, amados, cumpre uma obra como essa, não importando o preço. E como tem que ser feito? Como que eles iam alcançar os prisioneiros? Como eles iam ganhar os carcereiros? O carcereiro e a família do carcereiro? Pagar o preço. Isto é um homem guiado pelo Espírito Santo, amados. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Ser um homem e uma mulher que viva no Espírito, como Romanos 8 nos ensina. Guiado pelo Espírito Santo, como o apóstolo Paulo, Silas e companhia. Que essa palavra possa ecoar dentro do teu coração e te ensinar muito sobre como ouvir e ser sensível à voz do Espírito Santo. Eu gostaria que todos vocês tivessem essa compreensão, porque é isso que o Senhor espera de nós. Um Feliz Natal a todos vocês, lembrando que o Natal é a representação do nascimento da nossa salvação, onde a história maravilhosa de Deus começou a ser cumprida na terra fisicamente encarnada em Cristo, e que você possa se lembrar disso todos os dias, para ser guiado pelo Espírito Santo e fazer a diferença que Deus espera em nossas vidas. Amém? Toda glória e toda honra seja dada ao Senhor. Tenha uma noite de descanso e de proveito, e que essa comunhão com a sua família possa ser também intensificada com o Senhor Deus. Graça e paz a todos e tenha uma ótima noite. Amém.